Olá, meu povo, olá, meus irmãos, graça e paz sejam multiplicadas em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. Nosso tema de hoje é: você será exaltado quando menos esperar. Tenha calma, esse é o nosso tema. Vamos ouvir um hino com a irmã Andréia, lá de Tupã, depois a palavra de Deus e após a palavra, a oração da fé. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz: Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande que estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me empregaram. Uma lança afiada me transpassou. Nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Nesta hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por 3 vezes, me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vence. Às vezes, nós oramos a Deus e temos pressa que aquilo que nós pedimos aconteça. O que nós temos que fazer é crer, apenas acreditar.
Está escrito em Marcos 11, 24. E tudo quanto pedirdes, orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. Primeira carta de João 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Jeremias 33, 3. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o que devemos fazer é obedecer o Salmo 37, o verso 4 e o 5. Lá está escrito assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deus não esquece da gente. Isaías 49, versículos 15 e 16. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, do filho do seu ventre, a quem ela deu à luz? De modo nenhum. Mas ainda que ela venha se esquecer, eu, porém, jamais me esquecerei de ti, porque vos tenho gravado na palma das minhas mãos. Então, o que nós temos que fazer é crer e ter paciência. Paciência. Está no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, Deus vai agir. Nós temos que fazer falar com Ele, e não pouco, e esperar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, aquilo que queremos no nosso tempo pode não ser bom para nós. Então, vai ser bom se for no tempo de Deus. Tá? Então, você querendo no seu tempo pode não ser bom para você. Então, você tem que confiar em Deus, que Deus vai agir. É como em Abacuque 2, versículo 3. Porque a visão
é ainda para um tempo determinado. E até o fim falará, não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Espere em Deus. Calma. Hebreus, acho que 10, 37, 36 e 37. Pois necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, não tardará. Peça para Deus te acalmar. Ele não falha. A gente vê, se você quiser acompanhar comigo o livro de Esther, você vai ver o discorrer dessa história. É uma linda história, gente. É uma linda história. Embora o rei aqui é um rei persa, mas ele representa aqui a Jesus Cristo. Sim, a rainha Esther, ela representa a igreja. Então vocês vão ver como que Deus honra no seu tempo. No nosso tempo, não serve. Tem que ser no tempo de Deus, tá? No tempo dele. Então, vocês sabem que Mardoqueu era tio de Hadassah, ou Hadassah, que mudou de nome persa, Esther, e ela foi escolhida para ser a esposa do rei, porque a mulher do rei não o havia obedecido. É Assuero. E o povo de Esther, judeu, dentro de uma nação ímpia, nação idólatra. E, naquele tempo, quem fizesse algo para o rei seria exaltado, galardoado. E Mardoqueu havia descoberto uma conspiração contra o rei. E ele revelou a conspiração. O rei foi salvo. O rei era para estar morto. Mas nada foi feito para ele. Talvez você está dizendo assim, eu trabalho tanto na igreja, nada é feito por mim. Eu tenho ofertado, nada acontece com as minhas finanças. Sou um dizimista fiel, parece que eu estou andando numa esteira. Calma, calma, não estraga as coisas. Deixa Deus trabalhar. Eu tenho orado tanto. Olha, tá difícil alguém que ore tanto, viu? Tá difícil. Quando eu digo orar tanto, não é orar todo dia, 5 minutos. É desmanchar perante Deus, derramar alma perante Deus, não 5 minutos. Mas pode ter alguém que tenha feito isso e nada tenha acontecido. Uma coisa eu sei, eu me lembro, quando eu trabalhava aqui em Araçatuba, hoje eu estou aqui em Araçatuba, e na Copiban que eu trabalhava, lugar que eu tenho saudade.
Eu me lembro que havia tanta ficha, tanto currículo, fichas preenchidas, que todo ano a gente queimava, incinerava aquele monte de ficha, pedido de emprego. Agora, com as nossas orações, não acontece isso não. Ó, Apocalipse 5, verso 8. E havendo tomado livros, 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mas não é dos santos católico, não. É orações minhas, orações suas, orações do povo de Deus, tá? Significa que elas estão guardadas, elas não são descartadas. E no tempo certo, Deus vai operar. No tempo certo, não no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Isso é maravilhoso. Você vai dizer mais tarde, bom, não poderia ser naquele dia, não poderia ser naquele ano, tinha que ser agora, porque Deus é perfeito. Espera, faça a tua parte, continue assim. Então, nada foi feito para Mardoqueu. E Amã foi colocado sobre todos os príncipes daquele reino. Ele foi exaltado. O rei o exaltou. E quando Amã chegava, as pessoas se prostravam, porque o rei pediu para fazer isso. Mas Mardoqueu não se prostrava. E Amã ficou irado com ele, porque ele não se prostrava. E aí, descobriu que Amã, ou melhor, que Mardoqueu era judeu. E Amã conspirou contra os judeus, fazendo com que o rei escrevesse uma carta, uma escrita, para que todos matassem os judeus, e Amã ia dar ainda muita prata para o rei. Essa escrita chegou nas províncias, e os judeus que moravam nelas ficaram apavorados. E aí Mardoqueu se veste de saco e fica na porta do palácio, o que era proibido. Ele estava ali para chamar a atenção da sua sobrinha. E conseguiu. E fez ela saber. Agora, os medos e persas tinham uma lei que a palavra do rei não voltava atrás. Era irrevogável. E alguma coisa tinha que ser feito. E para que isso fosse feito, Esther tinha que falar com o rei fora de tempo. E quando alguém entrava na câmara do rei, ou melhor, ali no pátio do rei, e não fosse chamado pelo rei, morreria. Então a coisa era séria, a situação exigia que ela fosse na presença do rei Assuero, não era tempo, ela ia correr risco de morte, mas
tinha que ser feito. Então ela apela para algo tão tremendo que está aqui, em Marcos, no capítulo 9. Vejam bem, no finalzinho do capítulo 9 de Marcos, quando os apóstolos não conseguiram expulsar aquele demônio e o pai o leva para Jesus Cristo, lembra? Então, após Jesus expulsar o demônio, os discípulos perguntam para ele em particular: por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Jesus disse aqui, verso 29. Esta casta, quer dizer, esse tipo, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Você sabe que demônio morre os corpos que eles usam, mas eles não morrem. Eles vão morrer um dia. Tá? Os mesmos demônios lá de trás atuam hoje. Então, só sai com jejum e oração. Esther, então, apela, pede para o seu povo jejuar por 3 dias e noites, sem beber água, até os animais que eles tinham, tá? Porque ela precisava entrar na câmara do rei. Ela podia morrer, mas era com urgência. Tinha que alguma coisa ser feita. E o que ela fez? Todos então jejuaram, tá? Sem comer, sem beber, e oraram. Oração e jejum. Os apóstolos poderiam dizer assim: mas Senhor, nós não estamos vendo o Senhor jejuar e nem orar. Orar ele orava, mas jejuar não, era chamado de comilão. Mas, vejam bem, ele poderia responder assim: antes que eu vos chamasse, eu jejuei, não foi 3 dias, não. Foi 40 dias orando e jejuando para eu ir para a batalha, para a guerra, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para cumprir em mim Isaías 61. Eis que o Espírito de Deus está sobre mim, pois ele me enviou para pregar o evangelho aos pobres, tirar da prisão os presos, pôr em liberdade os cativos, curar os quebrantados do coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, eles oraram, jejuaram, e chegou o momento que Esther entra no pátio onde o rei estava. Olha o poder da oração e do jejum. Quando o rei a vê, ele estende o seu cetro e diz: o que você quer? Você quer metade do meu reino? Pede o que você quer. É isso que acontece quando nós se consagramos, quando nós jejuamos, quando nós ficamos na presença de Deus. Você pede o que você quiser. Claro, tem que estar de acordo com a sua vontade. Mas você pede, Deus estende a mão que não está encolhida e te ouve com os ouvidos que não estão agravados.
A Esther pediu um jantar com Amã. Um jantar com ele. E ele chega na casa dele, depois do convite, claro, animado. Olha, eu caí na graça do rei, agora caí na graça da rainha também. Em outras palavras, ele poderia dizer assim, como que os nossos deuses estão me abençoando? Estou subindo. Então, vejam bem. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantava, nem se movia diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Então ele contou ali, você lê a história, Esther capítulo 5. Agora, vejam bem, Amã queria matar Mardoqueu, se infeliz, todo mundo se prostra para mim, por que ele não pode? Ainda sendo um judeu. Agora, veja bem, os amigos dele e a mulher. Então lhe disse Zeres, sua mulher e todos seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Então ele foi para o banquete do rei, Esther mandou chamar, está com pensamento de enforcar a Mardoqueu. Aí vem, tem que ler a história depois, não vai dar tempo, né? Mas, naquela noite, o rei não dormiu. Deus fez da insônia nele. E você sabe que a leitura, ela traz sono. Ele mandou trazer as crônicas do seu reino, a história do seu reino, o diário do seu reino. E lá leu que havia um grupo de pessoas que tentou assassiná-lo, e graças a Mardoqueu ele não foi assassinado. Aí ele pergunta assim, mas vocês galardoaram esse homem? Vocês fizeram alguma homenagem para esse homem? Esse homem é um herói. Fizeram nada para ele? Não fizemos nada para ele. Aí, a mãe ia chegando. Alegre, tá? E então, o rei pergunta, quem está no pátio? Capítulo 6, versículo 4. E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Agora vejam bem como que Deus dá, te exalta, te abençoa. No tempo certo, é no tempo de Deus, gente. Olha só. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei
para lhe fazer honra mais do que a mim. Ele estava certo. O rei tinha colocado ele acima de todos os príncipes, tá? Do reino. Aí o rei pergunta assim: o que fará o rei ao homem cuja honra o rei se agrada? Ele pensou: ah, sou eu. Está chovendo muito na minha horta. Sou eu. Estou sendo muito abençoado. Estou numa fase de ouro. Amanheci com o pé direito. Só bênção. Mas a decepção dele, olha só. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ele pensou: só faltava isso. Agora alguém vai me pôr no cavalo do rei, com a veste do rei, com a coroa do rei, e vai sair me puxando pela cidade, dizendo: assim fez o rei ao homem cuja honra o rei se agrada. Irmãos, então disse o rei Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Veja, depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto de cabeça. E coberto a cabeça. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairá perante ele. Então eles, ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apresentaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Irmãos, Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos. Agora tenha paciência. Você está fazendo a coisa certa? Tenha paciência. Deus vai agir no tempo dele. Eu não quero que Deus haja no meu tempo. Se Deus agisse, se Deus não agisse no tempo dele,
Se Mardoqueu fosse galardoado fora do tempo, talvez ele dissesse assim, mas que rei ingrato, descobri um plano para assassiná-lo, não ganhei nada com isso, não fui homenageado. Espera, Mardoqueu, eu vou te exaltar no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Então tenha paciência, meu amigo, tenha paciência, minha irmã, tenha paciência com Deus. Você está entendendo? Tenha paciência com Deus, acalma os seus ânimos, porque Deus vai agir com certeza. Ele nunca deixou de agir. Ele sempre agiu e vai agir no tempo dele, e você vai ser abençoado, abençoada, com a vitória nas suas mãos, porque ele vela por sua palavra para cumpri-la. Nós vamos orar. Os irmãos que têm os nomes no caderno, me perdoe porque nós esquecemos de trazer o caderno, tá? Esquecemos, eu não estou em casa, estou aqui na casa da minha sogra. Quer dizer, minha sogra já faleceu, mas é o costume, né? Casa da minha sogra. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávio, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro. Emerson, peço oração por Adriano, Giane, casal Thalita e Emerson, por restauração do casamento, netos, Sofia, Caio, Mateus, Amanda e André. Por irmão Silas Quirino, peço oração pelo meu filho Miguel Davi. O inimigo pode tentar, mas não vai conseguir. Peço oração por José Luiz Barbosa e Miriam Barbosa. Silvana Silvestre, peço oração por toda a minha família e também ao meu favor, para Deus abrir as portas de um emprego. Valdirene, peço oração por Aline, que nesse momento está no centro cirúrgico. Peço também por Wesley, família, Jonas e família, por meus netos, por Isadora, e que está muito agitada por causa do autismo. Oração por Fabiana Rates Ferreira. Sandra, peço oração. Põe a audiência de decisão para o dia 16/10. Que Deus mostre a verdade ao juiz, que seja feita a vontade de Deus. A irmã Marisa, peço oração em nosso favor. Lúcia, continue orando, pedindo oração para os irmãos internados, enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. E oração pela irmã Aline e também pela irmã Irene. Oração pelo irmão Alfredo Marques, também pela mãe do irmão Silas. Eu creio que estamos vencendo a batalha. Irmã Nadir Quirino. E pelo meu irmão também, irmão Silas Quirino. Pelo irmão Santos Rabelo. E Deus sabe, por todos os nomes que estão no caderno de oração do Acordando com Fé. Nós vamos falar com Deus. Amado Deus e todo-poderoso Pai, eu já vivi o que Mardoqueu viveu. Claro, nada a ver com tentativa de assassinato, mas coisas que eu pensei. Está demorando, estou precisando. Veio no tempo certo, na hora certa, e eu admiti, se não fosse agora,
não aproveitaria. O Senhor sabe de tudo. O Senhor é o Deus onisciente, presciente, conhece as nossas necessidades como nós conhecemos a palma da mão. Embora não vemos ainda com precisão a nossa digital, mas o Senhor vê tudo. Pai poderoso, eu coloco as pessoas enfermas diante do Senhor. Eu coloco também, Pai amado, as famílias que o diabo está tentando despedaçar, destruir, e aquelas que estão firmes, para que continuem mais firmes ainda, Pai. Abençoando o marido, a esposa, os filhos, os netos. Sim, que cada família seja abençoada nesta hora, cada enfermo curado, liberto. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Irmãos em cirurgia, em plena cirurgia, toma as mãos dos doutores e faça uma obra perfeita, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu te peço, e abençoe ainda os pastores Efraim, Rui, Cleuber, pastor, eles estão na estrada ainda, Pai. Abençoe, que cheguem bem, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, nós tivemos 40 conexões, uma média de 53 irmãos. Em Tupã, Moisés, Sérgio Valdirene, Irene Família, Alfredo Marques, Miriam Araújo e Marisa. Em Queiroz, Mão João Macilene, Espírito Santo do Turvo, Mão Silas, Quirino, Manduri, Mão Nélcia Macláudia, Limeira, Mão Isaac Martins, Pirapozinho, Leandragóis, Cantagalo, Paraná, João Lamaga, Queimados, Rio de Janeiro, Cosmo de Paula, Maria Clarice de Paula, ou de Paulo, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães, Itá, Santa Catarina, Jacir Chene, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Aldair e Leila, e Maria Luzinete, Sorriso, Mato Grosso, irmã Daniela, Palmas, Tocantins, Wênis Ribeiro, Osasco, Antônio Machado, São José dos Campos, Lúcia e família, Aracaju, Sergipe, irmã Sandra, e aí tem irmão José Figueiredo, Emerson de Oliveira, Fabiana Rates Ferreira e o pastor Efraim. Chegaram já em Rondonópolis, chegando em Rondonópolis, participando aí na estrada, esses anjos de Deus. Que o Senhor continue abençoando a todos vocês, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o irmão Cleito também, pastor Cleito, esqueci de mencionar ele. Não é que eu esqueci, eu esqueço muitos nomes das pessoas, diz que dá um branco, não, dá uma escuridão aqui, a gente não lembra, mas já lembrei. Shalom a todos, no nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.